Então, boa noite a todas as companheiras e todos os companheiros. Saudar essa mesa aqui de uma qualidade excepcional. Desculpa o atraso, eu estava na Câmara Municipal votando um projeto também importante e vim correndo para cá. Para mim tem algumas questões, quando a gente fala da discussão de toda a questão do servidor público, tem algumas questões que eu acho muito importante a gente fazer uma reflexão, porque eu acho que tem uma reflexão mais direta, né, do projeto, daquilo que nos atinge, mas isso não está desassociado de uma questão maior no Brasil, de uma questão maior na cidade de São Paulo, né? Quando a gente fala assim, lá é quando a emenda 19, em 99 foi votado, né? Aquilo foi uma emenda do governo Fernando Henrique Cardoso, que na época, lembra do Collor versus Lula? A discussão muito forte que nós tivemos se o Estado ia ser privatista, se nós ia ter um Estado que ia gerir políticas públicas. Então, os setores populares perderam aquele debate e ganhou aqueles que queriam privatizar o Estado. E o que é privatizar o Estado? Então, para mim, privatizar o Estado, eu não posso ter nem serviço bom de qualidade, serviço público, e para isso eu tenho que fazer o quê? Desqualificar o funcionário público. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que deixar o funcionário público em uma situação que todo dia ele está falando assim, vale a pena eu ainda ficar no serviço público ou eu vou lá para o serviço privado? É isso o tempo todo que essa política, desde lá de trás, vem se colocando até hoje aqui. E, infelizmente, do meu ponto de vista, estou falando um pouco do que eu acho dessa política mais global. Infelizmente, outros setores que se opunham a essa política que eu falo que é neoliberal, de Estado mínimo, de privatização, de terceirização, e aqui vocês estão mais bem escaldados do que eu para saber no dia a dia o que isso significa. Significa você ter pessoas terceirizadas ganhando muito mais que a gente. Eu falo a gente porque também sou servidor público, sou da área da educação. Então a gente sabe o que é o dia a dia disso. A falta de condição de trabalho que a gente tem dia a dia, seja em qualquer setor da prefeitura, seja em qualquer área. Então isso é feito de um modo proposital. Na área da saúde, para mim justificar que o serviço público não funcione, eu tenho que contratar as OS. Então assim, tudo é justificado para mim poder terceirizar e privatizar. Porque nessas terceirizações e privatizações é onde eu faço os contratos que eu consigo caixinha para o meu partido, para financiar candidato, para financiar vereador, para financiar prefeito. É isso que está colocado, né? Então, discutir a questão do funcionário hoje, a carreira do funcionário público, significa a gente lutar pelo serviço público, lutar contra todas essas mazelas que acontecem hoje nas administrações. Eu acho que é isso, do meu ponto de vista, é o debate que eu tentei fazer na Câmara Municipal, né? Fazer um debate para assim, se queremos ter um serviço público de qualidade, funcionário público tem que ganhar bem, funcionário público tem que ser valorizado ao longo do tempo da sua vida, que eu acho que é uma das principais coisas que esse PL principalmente faz, é desvalorizar as pessoas que se dedicaram ao longo do tempo no serviço público. Porque as pessoas que estão no serviço público vão sair depois lá sem fundo de garantia, sem várias questões que quem está no serviço privado vai ter. Então é justo que as pessoas sim ganhem bem, que se aposente bem, porque depois ela não vai ter mais nenhum benefício depois. Enquanto o pessoal da iniciativa privada, quando fica igual a gente, 20, 25 anos no serviço público, ele sai com dinheiro para comprar uma residência, e a gente sai com uma mão lá na frente e uma mão atrás. Então nesse sentido, o servidor público tem que ser valorizado ao longo da sua carreira. E aí eu ficava muito chateado com os funcionários novos que olhavam aquela tabela, que a tabela é atraente para quem ganha também 0,01 anos e anos, e falar, mas nesse momento, né, isso daqui é um pouquinho melhor.
Aí eu virava para eles assim e falava para alguns que visitavam o meu gabinete. Eu falava assim para eles: vocês querem ficar no serviço público? Ou o serviço público é uma passagem de 4, 5 anos para você? Porque agora você pode ter um benefício, mas daqui 5 anos, quando acabar esses 3 anos da tabela, que eles vier com a política 0,01, lá para frente teu salário vai estar achatado e você não vai ter a sexta parte, não vai ter o quinquênio, não vai ter outras opções para você conseguir quebrar esse 0,01. E aí eles viravam para mim e falaram assim: vereador, você está certo, esse subsídio é ruim, mas no momento agora é o que temos. Então assim, e aí para mim isso é princípio, isso para mim é questão de princípio. Se eu quero valorizar o serviço público, eu tenho que estabelecer diálogo com a administração. Isso é um parâmetro para mim fundamental. E, como já foi dito aqui pela mesa, infelizmente o diálogo estabelecido é assim: olha, a administração quer isso, né? E assim, não tem muito mais além disso. Então fica difícil você dialogar quando já está estabelecidos conceitos que não podem ser alterados, como as cláusulas pétreas da Constituição. Então fica difícil o diálogo se já tem cláusulas pétreas e que não vão ser mudadas. Aqui também foi falado, eu concordo fortemente, a administração joga para dividir, né? Maquiavel é o rei dessa escola. E não sei se tem engenheiros aqui, mas assim, a divisão dos engenheiros, do meu ponto de vista, foi essencial para eles ganhar, porque eles tiveram naquele dia 28 votos certinho. O da saúde eles tiveram 29 votos. Se não tivesse tirado os engenheiros naquele momento, o Haddad sabia que perdia a votação. Então, a gente agora vai ter que ter a maturidade de, apesar das divisões, a gente tem que ser polos de unificações. Porque se a gente, mesmo quando se der motivo, se a gente continuar divididos, vai ficar muito mais difícil para a gente conseguir alcançar algumas questões. Então, eu acho que ainda temos que fazer esforços de unificações de luta. Uma outra coisa, como eu falei, já foi citado aqui, lá na Câmara Municipal, o Haddad consegue as suas maiorias. Também não vou discutir com a Margarida que falou as metodologias que ele consegue essa maioria, né? Mas consegue, isso está dado. Mas consegue uma maioria muito fragilizada hoje. Hoje mesmo, para vocês terem uma ideia, eu estava vindo lá com ele que nós votamos, para mim, um dos maiores absurdos já desse ano. Nós votamos um PL que vai isentar as OS da saúde, as empresas de ônibus, as ONGs da educação que administram as leis indiretas e as que operam também o metrô na cidade de São Paulo de ISS. Isentar de ISS. Então assim, por isso que eu falo que é muito difícil. O que a gente tem hoje, quando não falta dinheiro nos nossos cofres públicos para discutir a questão do aumento salarial ou qualquer coisa, é porque setores da sociedade, e são aqueles mesmos setores de empresa que estão no Lava Jato, estão no trem-salão, estão no mensalão, vão lá e ainda conseguem isenção de ISS, né? E aí, infelizmente, não estou aqui para fazer propaganda de AUD, mas aí na hora que você vê dois partidos que eram totalmente opostos e antagônicos se darem a mão e votarem essas coisas. Então assim, a gente chegou num nível de dificuldade, eu não vou usar essa palavra, mas de moralidade, entendeu? Que assim, hoje eu 2 anos que eu estou como vereador, eu sou professor municipal, dou aula de matemática. 2 anos que eu estou lá na Câmara Municipal. Eu acho muito importante a gente eleger vereadores comprometidos. Só que hoje, depois de ter essa experiência, eu acho muito mais importante o movimento social e a pressão do povo lá dentro. Sem pressão social lá dentro,
Não funciona. Não funciona. Não funciona. Não funciona porque o governo sempre tem elementos ou certas metodologias para conseguir maiorias. Então, às vezes, eu já vi também muita gente, e aí eu quero parabenizar o pessoal aí do grupo universitário, que foram verdadeiros guerreiros naquela casa, né? Verdadeiros combatentes. Assim, tem hora que eu olhava assim, eu falava assim, nossa, eles não vão aguentar. Eu estava diariamente, cotidianamente, durante meses. Eu mesmo fiquei espantado e quero parabenizar pela força de luta que vocês tiveram. Mas, lá, infelizmente, é isso. Lá se consegue maiorias do dia para a noite. Eu acho que vocês sentiram na pele quando vocês conversaram com alguns vereadores falaram que ia votar contra, mas quando chegou lá na hora, votaram o voto ao contrário. Porque eu não sei porque eles mudaram o voto, já se o projeto é o mesmo. Então eu não sei. Mas a gente viu isso acontecer, né? Só queria terminar minha fala, não me deram tempo, não sei quanto tempo eu tinha, mas então só queria terminar falando o seguinte: concordo também com a companheira, eu acho que a judicialização não é o melhor caminho, mas infelizmente passa agora a ser o único caminho. Quer dizer, o projeto já foi votado, o PLO ainda não foi, e não foi até por conta de vocês que estavam lá diariamente, porque se não fosse vocês, talvez o Haddad conseguia ter os 37 votos. Vocês conseguiram reverter e esclarecer para vários vereadores, então isso foi um ganho fenomenal. E agora, deu esse impasse. Alguns procuradores acham que, como está na Constituição, emenda 19, o prefeito pode colocar essa lei aqui. Outros acham que não, porque no nosso lei orgânica, lá está a questão da sexta parte, lá está a questão do quinquênio. Então, até nos procuradores tem divergência sobre esse assunto. Então, assim, nós nos colocamos a ajudar aqui os companheiros a entrar cadinho, né? Ontem, eu e o Ciro, que é o advogado, nós contratamos um outro advogado, Horácio Neto, também tem bastante experiência já de fazer ADI e que vai, eu acho, colaborar bastante nessa discussão. Então, assim, o mandato fica à disposição, estamos aí na luta e é isso. Vamos à luta aí que a gente tem que reverter isso. Muito obrigado.